parte do sucesso está em entender que é muito menos sobre aonde eu vou chegar e muito mais sobre quem eu não quero perder no processo, né, amigo? Sim, e de onde eu venho, né? E de onde vem. Essência, o genuíno, a coisa genuína para que você possa, ali na sua essência, mostrar quem você é e seja em qual profissão você escolha, mas eu acho que a essência não pode jamais perder, sobretudo nesse tempo em que a gente vive a superficialidade das redes sociais, né, Com André? certeza. Porque nessa busca, o nosso grande objetivo é ser feliz honrando. Uhum. E aí, felicidade não é a ausência de conflitos. Exatamente. É a habilidade de saber lidar com os eles. conflitos. Porque uma pessoa sobre feliz, ela não tem o melhor de tudo, mas ela transforma tudo melhor nessa jornada. Sim. Minha gente, tá começando mais um Zen Quando Dá. E como é que começou essa ideia de fazer o Zen Quando Dá? Quando eu e a Janine, a gente começou a fazer o nosso projeto lá do Sextou com Música, a gente pensou, o que fazer mais como casal? Então veio a ideia de fazer o podcast, não é isso? E essa frase Zen Quando Dá tem muito a ver com não só com a gente, mas com todos vocês que estão aí nos assistindo, porque assim, não é em todo momento que a gente tá zen, né? Tem hora que a gente tem que chutar o pau da barraca, literalmente. Então, quando dá, a gente é zen, quando não dá, a gente surta e tá tudo tranquilo. E é assim que a gente vai conduzir esse momento maravilhoso, sempre com amigos convidados incríveis aqui com a gente. Exatamente, a ideia é humanizar essa busca por saúde mental, por desenvolvimento espiritual. E a gente tem um convidado hoje que, bom, Janine, apresente ele. Ele é marido de Ana Alexia, ele é pai de Andrezinha e de Miguelzinho. Ele aí eu tenho um orgulho imenso de chamá-lo, né, de amigo irmão. Nosso querido André Vinícius, ginecologista, palestrante, amigo de Janine de Rossandro e amigo de vocês, que eu tenho certeza que muita gente segue André nas redes sociais e que é ajudada por ele, com toda certeza. E assim, amigo, que alegria imensa a gente tá aqui com você hoje. No Privilégio é meu. Quando dá. E eu quero falar particularmente por mim, porque assim, ele é meu amigo e meu ginecologista. Então assim, a gente tem caminhado, né, a gente tem feito uma trajetória aí da pessoa que chegando ali no 45 mais, a coisa da perimenopausa, uma hora surtada, uma outra hora com as névoas mentais, uns esquecimentos, um babado aqui, outro ali. Mas aí quando dá. Mas aí quando dá. Meu amigo, quero que você se apresente. Obrigado, obrigado, meus queridos, que honra estar aqui com vocês. Parabéns por esse projeto lindo, mais um da vida e da carreira de vocês, que eu tenho plena convicção que vai impactar todos que estão aqui assistindo e a seu amigo aqui, que é um fã incondicional de carteirinha, que está sempre vibrando, torcendo e feliz por essa concretização de um sonho que já tinha sido germinado há muito tempo e que bom que agora ele pôde florescer e que nós vamos colher os frutos desse projeto belíssimo. Sim, sim. André, me fala um pouco da tua trajetória. E principalmente nessa caminhada tão incrível que é ajudar as mulheres neste processo da perimenopausa, que é desafiador, não é fácil. Desafiador. Vocês sabem que eu, assim como vocês, sou paraibano, arretado Cabo da Peste, nosso sotaque não nega, de Campina Grande, e fiz faculdade lá, depois vim aqui para São Paulo fazer residência médica, aí fiz sua especialização, fiz mestrado, tudo aqui. E quando Andrezinha nasceu, a Ana Alexia quis voltar para Campina Grande. E aí nós fizemos o êxodo às avessas, voltamos a Campina Grande e a vida mudou. E muito engraçado, né? Porque eu achei que ali a vida estava dando um retrocesso. E muitas vezes a gente acha que é um passo atrás, mas foi um passo atrás que me impulsionou para eu chegar onde cheguei hoje, que é realmente entender que cada um de nós pode ser incrivelmente bom de onde a gente estiver, desde que o nosso objetivo seja realmente fazer o que vocês estão fazendo, é contribuir com você que precisa ouvir um recado, um cuidando da alma, um sextou, um Alma Talks, um podcast, uma mensagem. Então essa trajetória
de voltar para as nossas origens depois de ter conseguido o que alguns chamavam de sucesso aqui em São Paulo. E aí eu imaginando que ia ser um retrocesso, né? Porque vir a São Paulo e voltar para Campina Grande depois de conseguir fazer um nomezinho aqui, na minha percepção era um retrocesso e não foi. E toda essa jornada minha, porque meu pai é ginecologista, você conhece, pai de Campina, então eu me inspirava muito em como as pessoas admiravam o papai. Então eu sempre brincava que ele era o Mickey. A gente ia para o shopping em Campina, cidade pequena, e papai fez parte de 30% da população. Toda vez que a gente chegava no shopping, eu, você fez meu parto, isso aqui é seu filho, isso aqui é seu neto. E eu sem entender, porque ele já fez o parto do filho do que ele fez o parto. Então eu achava incrível a forma como as pessoas reconheciam ele. Eu digo muito que a vida não é sobre ser conhecido, é sobre ser reconhecido por algo que você faz que transformou a vida de alguém. Então, a minha jornada se cruzou, né, com essa história de a nossa dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Dá pra fazer um trio aqui, tá? Eu fico só de animador. Falta só o violão. Falta de Jair aqui o violão. Né, André, de raiz, assim, muita gente... Claro, a gente tá no momento hoje, né, amor, que eu fiquei até perguntando, vou chamar de amor, de Janine, porque vai rodar de tudo aqui, tá, gente? Tudo. Que a gente, quando está num momento em que a gente, de fato, até porque a internet permite isso, né? Aconteceu comigo também, ser conhecido sem precisar sair da sua cidade. Embora eu também more aqui e tal. São Paulo é uma cidade que eu amo, adoro, me sinto em casa, como você também, a gente se sente aqui. Eu digo que São Paulo é inevitável, né? Como um lugar onde você dá visibilidade a um trabalho, pela seriedade com que as pessoas lidam com o trabalho aqui, mas beber dessa fonte, dessa raiz, né? No momento, a gente conversou com você quando você voltou e aquela sensação de um passo atrás, e hoje você perceber a grandeza emocional que tem, porque nós somos fruto de um lugar, de uma família, né? E a forma como você honra seus pais, sua família, isso é muito importante, porque assim, parte do sucesso está em entender que é muito menos sobre aonde eu vou chegar e muito mais sobre quem eu não quero perder no processo, né, amigo? Sim, e de onde eu venho, né? De onde vem. Essência, o genuíno, a coisa genuína, para que você possa, ali na sua essência, mostrar quem você é e seja em qual profissão você escolha, mas eu acho que a essência não pode jamais perder, sobretudo nesse tempo em que a gente vive a superficialidade das redes sociais, né, André? Com certeza. Agora há pouco eu estava postando uma coisa nas redes sociais de uma frase que dizia assim, o mais importante é você saber que você vai perder algumas pessoas ao longo da sua vida, perder e deixar de conviver. Você só não pode perder a si mesmo tentando agradar pessoas que às vezes não são aquelas que vão mudar a tua história. Sim. Então, circunstancialmente, muitas pessoas vão passar pelas nossas vidas. Sim. Algumas como ponte, outras como trampolim, outras como uma alavanca e muitas outras como âncora. E o segredo é a gente realmente perceber que essas pessoas fizeram parte de um momento, validar este momento que elas fizeram e saber fechar um ciclo quando ele não fizer mais sentido, honrando Sim. a importância que cada pessoa teve em cada momento, porque nós que somos cristãos, a gente sabe que Deus coloca a pessoa certa para fazer o que precisa para a missão Sim. que Ele escolheu para cada um de nós. Verdade. Então essa jornada é muito boa e ter a maturidade. E Rossano tem uma frase que eu amo, que maturidade não tem relação com a quantidade de anos vividos, mas sim com as escolhas que você faz. Sim. Porque as coisas, elas são o que você faz com elas. Não é o que aconteceu, mas o que você aprendeu com o que aconteceu. Como você deu significado àquilo ali. Então, isso para mim, de uns 2 anos para cá, apesar da relativa pouca idade, eu tive um amadurecimento muito grande. Acho que pela convivência com vocês, a gente tem conversas tão profundas aqui fora dos bastidores, os cuscuz e tapioca que comemos um na casa do outro, são verdadeiras reencontros com a nossa alma e que me fazem realmente enxergar a vida de um outro prisma. Que maravilha. E nessa caminhada, André, quais foram os desafios que você enfrentou enquanto médico, ginecologista, seguindo a carreira ali, né? Dando continuidade à carreira que começou ali com teu pai. Eu não falaria os julgamentos, mas tipo assim, de repente as comparações, essa vontade de você construir a tua história,
em Campina Grande, sair de Campina Grande, vir para cá, fazer um nome, voltar para lá, para o resgate de tantas, né, de tantas histórias, para construir a tua família, perpetuar a tua família, para que a partir da família você pudesse ganhar esse Brasilzão afora, falando sobre tantos assuntos dentro do tema, né? Não só perimenopausa, menopausa, mas ginecologia em geral, mas você ter essa base de família e você sair por esse mundão afora, levando tanta informação, tanto conhecimento para as pessoas. Como é que começou tudo isso, assim? Já você formado e, enfim, construindo. Como você construiu esse caminho e o que é que foi importante para você para que esse caminho fosse construído e você hoje seja reconhecido, primeiramente, lógico, como o filho de Dr. Medeiros. Olha que orgulho, que coisa linda, né? Uma história construída com tanto amor, mas o André Vinícius, que trilha um caminho também aí tão bacana. Exato. É muito bom olhar agora em retrospectiva, né? Olhar Sim. pelo retrovisor, o que é que eu construí com a maturidade que eu tenho hoje. Lá aos 20 e poucos anos, quando eu vim morar aqui em São Paulo, depois de terminar o curso, eu e a Ana Alex fizemos faculdade em cidades diferentes. Ela em Teresina e eu em Campina Grande. A gente se conheceu em Campina, ela foi para Campina só para me conhecer, passou na faculdade comigo, a gente se conheceu ali no segundo dia de aula, porque ela faltou o primeiro. E a Ana Alexa foi para Campina Grande só para me conhecer, nos conhecemos no segundo dia de aula, porque ela faltou o primeiro. E a gente tinha, quando a gente terminou a faculdade, a gente ia fazer prova de residência. Como dermatologia é uma especialidade que na época era muito mais difícil, ainda é hoje, para passar nas residências médicas do que ginecologia, ela me deu uma missão. Amor, você precisa passar em todas as provas que fizer, porque se eu passar em alguma de dermato, a gente tem que estar na mesma cidade. Já tínhamos namorado 6 anos à distância, não dava para fazer mais 3 anos de residência separados. Sim. Então a gente se matou de estudar os dois. E na época eu odiava São Paulo. Eu tinha medo de São Paulo, achava uma cidade muito grande, muito caótica, muito trânsito. Eu ficava angustiado. A gente em Campina Grande, cidade pequena, com condições de ambiente, temperatura e pressão controladas. Naquele lugar confortável, a zona de conforto ali, né? Eu dizia, ai meu Deus, São Paulo era o único canto que eu não queria. E aí começaram a sair as provas. Eu fui aprovado nas 10 que nós fizemos. E aí, à medida que ia saindo, eu já ia me matriculando. Então, eu passei em Recife, no IMIP. Aí todo mundo, que coisa boa, Andrezinho vai ficar aqui. Eu já conhecia as professoras. Aí a Ana Alex não passou em Recife. Eu digo, ai meu Deus, e agora? Qual é o próximo? Aí saio do Rio de Janeiro, passei, eu digo, vou sair daqui e vou me matricular no Rio. Enfim, fomos indo. A última prova que saiu o resultado foi São Paulo. Ela passou e eu também. E era o único canto que eu não queria vir. Quando eu disse, eu digo, ô senhor, se eu tenho que realmente me provar deste tanto, eu vou fazer pelo amor, ficar na única cidade do Brasil que eu não queria. E aí vim para São Paulo, que era o único local que a Ana Alex tinha passado. E é muito desafiador ser um nordestino em São Paulo. E há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, era ainda mais. Especialmente dentro de um serviço como que eu fui do servidor estadual daqui de São Paulo, que é um serviço muito tradicional. Para você ter ideia, o Hospital do Servidor Estadual foi o Hospital da Presidência de Getúlio Vargas, tinha um andar no Hospital do Servidor Estadual. E quando a gente passou na prova, só tínhamos 2 nordestinos, o restante dos outros colegas que passaram eram todos daqui. E ficaram na lista de espera alguns outros paulistas, alguns outros médicos paulistanos que não tinham sido aprovados. Então, é desafiador. E no começo foi muito difícil. Pensei em desistir inúmeras vezes. Ligava para a mamãe chorando, porque não era só a exaustão física. A gente trabalhava 36 horas sem dormir por 12 de descanso. 36 por 12, 36 por 12. Eu engordei 15 quilos nos primeiros 6 meses de residência aqui. Dava para ser zen quando dá e nunca dava. Nunca dava. Esse era o problema, e nunca dava. Muito desafiador, mas eu estava com a Ana Alex. Então eu estava vivendo um grande momento da minha vida de poder, depois de 6 anos longe da minha esposa, estar com ela. Então aquilo me fortaleceu e minha mãe dizia assim, lembre-se que essa é a lama da tempestade de bênçãos que você pediu. Então agradeça pela tempestade e pela lama. Vai passar. Tudo, e eu sempre dizia assim... Fantástico, que reflexão incrível, E eu André. sempre dizia assim, tudo que tem prazo de validade eu sou capaz de suportar. A residência só são 3 anos. Eu sou capaz de suportar 3 anos de muita dificuldade, de muitas provações, de muita
Hoje olhando, era quase um abuso. Você se sentia assim, violentado psicologicamente por tudo. Pra você ter ideia, eu tinha morado no Canadá em 2008, fui estudar uma parte lá na Universidade de Toronto, e quando eu cheguei aqui, um dos chefes da residência, quando eles diziam que era alguém lá do norte, como eles dizem, né? Eles não sabem norte, nordeste, isso. vocês lá do norte, eles diziam assim, vocês lá do Canadá. E eu não sabia que isso era uma forma pejorativa de dizer que a gente lá de cima. E aí, uma vez na cirurgia, logo nas primeiras semanas, vocês lá do Canadá conhecem instrumental cirúrgico? Eu, filho de cirurgião, já cheguei aqui operando melhor que muita gente, modéstia à parte. E aí, quando ele falou isso no meio da cirurgia, eu disse, vocês leram meu currículo? Vocês sabem que eu estudei na University of Toronto? Aí quebrou, porque ele estava querendo me humilhar e eu, sem saber que ele estava me humilhando, apenas falei dos fatos. Você sabe que eu estudei na Universidade de Toronto, fiz medicina uma parte lá, quebrou. E aí foi muito engraçado porque a gente que tem berço e que tem valores de uma origem sólida, de famílias humildes que cresceram nos valores que realmente edificam o ser humano, a gente não muda quem a gente é para agradar quem a gente não precisa e nem quem a gente precisa. Nós mantemos quem nós somos. Se isso agradar, ótimo. Se não agradar, paciência, querida. É isso que eu tenho para oferecer. Esse sou eu. E aí, nessa jornada de muita dificuldade, eu fui mostrando o meu valor. No segundo ano de residência, são 3 anos de ginecologia, eu fui contratado por uma empresa aqui de São Paulo para começar a trabalhar já como ginecologista. Eu, no final do segundo ano, iniciando o 3º ano de residência, eu já fazia na sexta-feira à tarde consultório. E aí, dentro desse propósito, Deus foi colocando pessoas certas para que as coisas acontecessem. E aí, uma coisa muito interessante, que aí gerou mais raiva ainda para quem estava lá no hospital. Porque eu tive a oportunidade de ser médico de Anitta, na época ela estourou do Show das Poderosas, naquele ano, ainda sendo estudante, residente de ginecologia aqui. E aí, isso tomou uma outra projeção da carreira. E deu muita raiva para alguns chefes meus da residência. Porque assim, lá vem um nordestino desse, um moleque desse para cá, ainda é estudante e agora está sendo ginecologista reconhecido ou mais conhecido, ainda sendo um Zé Ninguém lá da Paraíba. E eu, naquele primeiro momento, eu acho que sim, que eu me envaideci, eu tive um pouco de ego, eu tinha 20 e poucos anos, para mim era demais. Você tem licença poética? Tinha licença poética? Tinha, e tá tudo certo. E é bom que isso aconteceu naquele momento, para ver que bobagem, mas que importante para a maturidade que eu tenho hoje, ver que era apenas a forma como Deus queria que movimentasse as peças naquele tabuleiro de xadrez, para que eu talvez pudesse hoje, 10 anos depois, levar uma mensagem para mais pessoas pelo caminho que ele trilhou. É assim que eu vejo em retrospecto. Mas não foi fácil. E o fato de eu ter vindo para cá também foi uma escolha de não querer ser o filho do Dr. Medeiros. Porque não que eu não honre, eu honro demais meu pai. Tudo que eu sou, eu devo a meu pai, minha mãe, meu avô, enfim, minha irmã, a minha família, que me trouxe exatamente todas as bases de quem eu sou. Mas quando eu fiz faculdade lá em Campina, o papai era presidente do hospital escola da universidade que eu fiz faculdade. Então todo mundo queria me favorecer. Então, por exemplo, no último ano da faculdade a gente faz o internato. E aí na cirurgia todos dizem assim, quem tem que entrar como cirurgião auxiliar é o filho do Dr. Medeiros. E eu não gostava disso, porque eu sempre fui assim, não, gente, aqui todos somos iguais. Então, quem é o da vez? O da vez é Janine para entrar, a vez é Rossandra, agora o da vez sou eu. Mas era difícil, porque todo mundo queria fazer média com ele me favorecendo. Então eu disse, o único local que eu não vou fazer residência médica é Campina Grande, porque se eu ficar aqui, todo mundo vai querer me favorecer. E por mais que eu honre você sempre o filho do Dr. Medeiros. André, eu achei interessantíssimo, porque a gente falando, pensa muito numa coisa que acho que todo mundo que está em casa, que tem, por exemplo, um pai que é advogado e você faz direito, ou de qualquer profissão, há uma tendência de que você faça uma coisa da profissão dos seus pais. Mas há também uma angústia para criar sua própria identidade. Então, você está falando de uma coisa que é muito constelação familiar, por exemplo, né? Como é que eu honro ao mesmo tempo, que é o que a gente faz, mas ao mesmo tempo que o meu próprio movimento, minha própria história. Então, essa dinâmica, porque muitas pessoas ao fazerem isso, elas acham que tem que criar uma ruptura, que tem que ter um conflito. É claro, a gente sabe que tem famílias que o nível de conflito é maior, que infelizmente eu que atendi muito tempo no consultório, Janine, a gente conversava muito, né, amor, sobre as coisas que eu vivenciava. Infelizmente,
a maior parte das famílias tem um grau de conflito significativo. Então, Sim. na verdade, é motivo de contentamento quando a gente sempre tem uma família harmonizada. Não é perfeita, porque não existe a família zen sempre. Tem famílias que são mais zen e outras menos zen. Mas assim, essa dinâmica entre eu preciso aprender com vocês, mas eu preciso construir a minha história, e ao fazer isso eu não estou desonrando vocês, às vezes dentro da gente dá uma certa angústia para a gente saber quando é eu estou criando minha história e quando eu preciso repetir a tua história. Como é que você vivenciou isso? E mais, como é que eles perceberam o teu movimento? É bem isso. E só uma coisa importante, porque nessa busca, o nosso grande objetivo é ser feliz honrando. Uhum. E aí, felicidade não é a ausência de conflitos. Exatamente. É a habilidade de saber lidar com os eles. conflitos. Porque uma pessoa sobre feliz, ela não tem o melhor de tudo, mas ela transforma tudo melhor nessa jornada. Sim. E eu queria exatamente assim honrar, até porque eu cheguei na residência muito preparado, porque eu operava com o papai nas horas vagas, eu sempre fui rato de hospital, e o fato de Ana Lecter estar morando em Teresina me fazia dedicar todo o meu tempo a estudar. Então eu estudava muito e o resto do tempo estava no hospital. E aí, quando vim para cá com essa história toda, não querendo ser a sombra dele, mas honrando isso tudo, até a subespecialidade que eu escolhi foi algo que era importante para papai, que era ser cirurgião, porque papai é um cirurgião de mão cheia, porque ele fez cirurgia geral e depois ginecologia, então ele opera incrivelmente bem. Uhum. E eu fui fazer o 4º ano de residência, que é a subespecialização em cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia, cirurgia por vídeo. E aí era uma forma de honrá-lo, de assim, papai queria que eu fizesse isso para voltar, para operar com ele, para ser a dupla dele. E eu fui fazendo. E eu gostava, eu também tinha uma habilidade cirúrgica, que herdei dele aí na genética, provavelmente, e no treinamento com ele, mas fui me desencantando ao longo da jornada. E aí veio o conflito. Entendi. Meu pai fez tudo o que podia e continua fazendo, me bancando, aqui no primeiro ano de residência ele ainda me bancava aqui em São Paulo para eu fazer a cirurgia. Sim. Foi ele que esteve comigo ali, me financiando, me estimulando. E agora eu vou romper com a expectativa dele. Amigo, você não faz ideia, acho que nem ele sabe dessa história. Assim, da dificuldade interna e do conflito comigo mesmo de dizer assim, pai, eu não quero fazer isso. Não é para isso que eu nasci. É chegada a hora de trilhar a minha história. Porque no meio disso eu fui me apaixonando com ser um clínico de excelência. Alguém que escuta, entende e resolve sem precisar abrir. Eu não precisava de um bisturi para ser um exímio médico. E na minha cabeça, o grande ginecologista, o grande obstetra era o grande cirurgião. Uhum. E eu estava largando o bisturi para ser o cara da palavra e não da faca. E eu disse, meu Deus, como é que eu consigo ser incrível só com a boca, sem estar com o bisturi na mão, resolvendo a vida da pessoa? Então foi um dilema muito grande e eu entrei num conflito enorme para conseguir fazer isso. E dizer isso para meu pai foi o mais difícil disso tudo, porque eu lembro quando eu disse a ele, pai, eu não vou querer mais operar. Aí aquela cara. Conta Como pra gente. Assim, depois de tanto Mas filho, você opera tão bem. Eu disse, pois é, mas não é isso que me preenche. E aí eu ainda fiquei. Foi justamente isso, era 2017. 2017 que eu comecei a transição para Campina em 2017, que foi quando a Andresa nasceu. Aí voltamos no êxodo das avessas para Campina. E aí fui voltando para lá e eu fiquei como auxiliar de papai para operar. E aí fui perdendo interesse, assim, não brilhava meus olhos de estar ali. Eu gostava de estar no meu consultório. E aí eu fui aos poucos deixando. Quando veio a pandemia, eu disse, pai, eu não vou mais operar. Eu vou ficar agora me dedicando às minhas coisas, no consultório. Eu tinha começado a profissionalizar as redes sociais, eu era professor, já tinha passado no concurso para professor de medicina da Universidade Federal e da Universidade Particular, lá de Campina Grande. E comecei a dar aula e algo que sempre me encantou. Eu sempre gostei de ensinar, era um talento que eu tinha natural. E papai é muito de fazer, ele ensina na prática, eu gostava de ensinar na teoria. E você tem esse perfil de ser um apaixonado por histórias, né, André? Um apaixonado por saber histórias, por descobrir o que existe por trás, né, da doença. Existem muitas histórias por trás de cada pessoa que vai ali
para compartilhar com você muitas vezes os sintomas de uma doença, né? Então você tem esse perfil de ser um apaixonado por histórias, de ajudar através da escuta também, né? E eu tenho uma habilidade, que é um dom, de saber conectar os pontos, porque assim, o que você me diz, às vezes, é o que você acha que eu preciso ouvir, e não o que você está sentindo. E eu consigo ir além. Sim. De entender que, por exemplo, às vezes você diz assim, ó, ai, doutor, minha libido não tá tão boa. Aí você acha que o problema é a libido. Aí eu digo assim, mas me conta assim, quando você se olha no espelho, como é que você se sente hoje? Uma mulher 40 mais. E eu vejo que o problema era a autoestima, não era a libido. E aí eu começo a conversar e a puxar o fio da meada. O consultório vira meio que um divã também. É o bisturi mental, né? É bem isso aí. E aí o bisturi mental. E eu vou dissecando as múltiplas camadas dessa cebola para entender que, na verdade, ali a libido não era um problema hormonal. Sim, era autoestima, e a autoestima estava no relacionamento, e o relacionamento estava na diferença salarial, e isso estava... E aí você vai... Então, essa é uma habilidade que eu tenho. E aí tem uma outra habilidade que eu também desenvolvi ao longo da jornada, porque assim, ó, a palavra de um médico, ele tem um peso muito grande para quem escuta. Sim. É muito mais importante do que eu escrevo de uma receita é o que eu te digo. Sim. E quem sabe o peso da palavra valoriza muito o silêncio. E valoriza muito a escuta. Sim. Então eu aprendi a ouvir mais e a silenciar mais. Então nas consultas no começo eu queria demonstrar que eu sabia muito, que eu estudo muito. Então você ia falando, isso que é isso, isso que é isso. E aí eu disse, no final a mulher está saindo com obesidade mental de informação, mas ela não sabe nem o que fazer com tudo isso. Então eu comecei a meio que terapeutizar e deixar ela responder para ela mesma qual era a causa do problema que ela estava me dizendo. Então muitas das minhas consultas no final ela saía com uma prescrição, uma linha, que era muito mais sobre completamente leve assim, em relação aos pesos que ela estava carregando ali, e né, ao longo de muito tempo. Sobre o que ela precisava fazer, porque Hipócrates diz assim, antes de perguntar se alguém quer ser tratado, pergunte se ela está disposta a desistir das coisas que a fazem adoecer. Isso é forte. Então, muitas vezes, a pessoa não queria sair daquela situação, que era confortável ficar numa... A gente conversa muito sobre isso, né? Você quer ter a sua doença. Né? Freud chama de o ganho secundário da doença. O que é que eu ganho está nesse lugar da dor, da vítima, né? Existe esse lugar que as pessoas têm. Existe. E, às vezes... Um médico não diz, porque para ele ouvir isso, nós somos treinados para juntar um monte de sinais e sintomas, dar um nome para aquilo e ter um remédio que silencia aquilo. Muitas vezes não trata, apenas silencia. Sim. E eu disse, não, eu quero expor. Eu quero expor a sua dor, porque apenas se a gente colocar ela no foco, talvez isso gere a consciência de você desistir do que está te fazendo adoecer. Eu vivenciei muito isso, André, no meu tempo de enfermagem. Atuei 17 anos como enfermeira em saúde da família, onde a gente, muito mais do que atendimento, a gente cria vínculos, a gente reforça vínculos ali com as famílias que a gente atende e você começa a entender um pouco das problemáticas familiares ali e tipo 99,9% ali dos sinais e sintomas que a gente identificava dentro do consultório tinha uma raiz ali, muitas vezes familiar, uma raiz no trabalho, relacionamentos, enfim. E isso é interessante porque assim, muitas vezes a pessoa batia ali na minha porta, às vezes ela estava com uma prescrição, às vezes com uma dúvida do medicamento, mas não era a dúvida do medicamento, era tipo assim, me ouve, tenho muitas dúvidas emocionais aqui correndo dentro de mim, me dá um abraço, eu só quero ser acolhido, eu quero ser abraçado, eu quero ser visto, eu quero ser lembrado. Então, muitas vezes por trás, como você falou, dos sinais e sintomas, existe
turbilhão E no serviço público, de emoções. essa necessidade de acolhimento ainda é maior. Né? Muito grande, Demais. Maior. muito grande. Porque às vezes é a única oportunidade que ela tem de ser De ser ouvida. escutado. Sim, E eu fui professor da universidade há muito tempo, e uma coisa que eu pedia muito para a universidade é assim, não encha a minha agenda não, porque eu não quero ter amor ao próximo paciente, porque eu tenho que correr com você, próximo, traz o próximo. sim. Eu quero poder ajudar essa que está aqui. sim, E como era um ambiente de universidade, é um ambulatório de ensino com os alunos. E eu precisava ensinar o poder da escuta. Porque, às vezes, aquela mulher ela esperou um ano por aquela É consulta. verdade. verdade. Um ano por aquela consulta. Verdade. E eu não pude, e ela queria só ser ouvida. Ela queria só que alguém, no meio daquilo tudo, a prescrição às vezes era o menor dos problemas Sim, dela. Ela sim. só queria ser ouvida porque ela está sobrecarregada de ter que cuidar do filho, de fazer a comida, de lavar a casa, de dar no trabalho. Exatamente No terceiro, sobre do isso. quarto turno, no quinto turno da madrugada. E eu disse, meu Deus, a gente precisa apenas ouvir. E ouvir com os olhos e ouvir com a boca. Porque quando você olha para mim, eu te dou um sorriso, Sim, aquilo às vezes cura mais do que qualquer prescrição que eu fizesse. verdade, E André. muitas diziam assim, doutor, o senhor foi o primeiro médico que olhou para mim durante a consulta. É isso. Já É pensou? sobre ser visto. Você sabe que tem pesquisas que mostram que, seja em qualquer, seja para psicólogos, enfermeiros, fisioterapeuta, médico, 50% do processo de cura do paciente está na relação que se estabelece mais do que com o tratamento. Isso é muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer um simpósio no Conselho Federal de Medicina, porque foi o primeiro simpósio de espiritualidade e saúde, porque finalmente o CRM entendeu a importância de também levar em consideração essa dimensão transcendente. Né? Não é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, mas é uma coisa que eu acho que é importante, porque o que a gente tem visto é estar se ampliando o olhar sobre o cuidar. Mas eu fiquei curioso, assim, que vocês falaram umas palavras que eu não entendo, e aí como homem, o que danado é perimenopausa? Eu fiquei assim, meu Deus, já não tem a danada menopausa, já tem a peri, tem uma antes. É a peri, já Opa! começou. Começamos aqui. É a época do leque. Gabi, eu te agradeço, Gabi, por essas santas fichas Porque que já não tá- só nos orientam em Mas algumas também questões serve pra aqui, mas também quando bate o calor, Da a gente perimenopausa. se abana e tá tudo E o ótimo. que danado é isso, peri? Boa, amigo. Perimenopausa é o cenário de sua esposa encontra-se neste exato momento. E talvez você que está em casa também esteja. De Sobre forma isso. muito rápida e informativa para quem está nos assistindo, eu vou fazer uma linha do tempo da vida da mulher em termos conceituais. Tá. Então, a primeira coisa é que você, mulher, você que está em casa nos assistindo, você começa a envelhecer antes de nascer. Ah, não, peraí, opa, amigo, aí você começou a Me complicar. ajude, Me me ajuda? É sobre isso. Me ajuda. E por que é que isso é verdade do ponto de vista biológico? Como é o nome da sua mãe, Janine? Josilda, Josilde. E o nome da sua avó? Lídia, Quando Dona Lídia estava grávida de Josilda, os óvulos que lhe deram origem estavam na barriga da sua avó, enquanto sua mãe estava lá dentro. Isso. Então, as Isso. escolhas que sua avó fez ao longo da vida dela, Sim, enquanto ela estava grávida da sua mãe, impactaram na qualidade do óvulo que lhe deu origem. exatamente. Então, isso é um peso que a mulher tem maior, porque o espermatozoide ele se refaz a cada 120 dias. Os seus óvulos, não, você já nasceu Já- com ele, já já nasce estava com ele. com ele na Isso. sexta semana da sua gravidez, antes de você nascer. E já Exatamente. começou a ser impactada por isso. Então, tem esse primeiro momento. Na linha hormonal, quando você nasce, a menina nasce com mais ou menos 1 a 2 milhões de óvulos. Quando você estava na barriga da sua mãe, você tinha 6 milhões ali por volta do 6º mês da gestação que lhe deu origem. Então você sai de 6 milhões, quando você nasce você tem 1 a 2 milhões. Quando você menstrua pela primeira vez, você já caiu para 400 mil. Então olha, você sai de 6 milhões de óvulos para que você poderia ter uma 6 milhões de queda ovulações para 400 mil. significativa. É muito grande. Por quê? Se você nascesse, ou se você, por exemplo, quando a menina vai menstruar pela primeira vez, essa data da primeira menstruação chama menarca. Então tem nomes específicos. Já já a gente fala de menopausa e perimenopausa. Então menarca é a data que a menina menstruou pela primeira vez. A idade média é de 11 a 14 anos. Quando você menstrua pela primeira vez, você tem de 400 a 500 óvulos. Cada mês, a mulher ela perde 1.000 óvulos desse, independente se ela usa anticoncepcional, se ela está grávida, se ela está amamentando. Isso é uma perda que a gente chama de apoptose, é uma morte celular programada. Todos os meses a mulher perde isso. Então, se você fizer uma conta matemática,
e você pegar 400 mil, se nasce quando você vai menstruar a primeira vez, você tem de 400 a 500 mil. Se você perde 1.000 por mês, você vai ovular ao longo da sua vida 400 a 500 vezes. Né? Mais ou menos isso. Se você pegar 400 e dividir por 12, que é a quantidade de meses do ano, Sim. eu acho que dá 33. E se você pegar 50, ou se você pegar 500 e dividir por 12, dá 41. Então, você tem entre 33 e 41 anos de vida reprodutiva a partir da primeira menstruação. Então, pega papel e caneta, você que está em casa assim, menstruei, vou dar um exemplo, menstruei a primeira vez com 10 anos. Então, como é que eu sei quando é que vai ser minha menopausa? Eu vou pegar 10 mais 33, 43, 10 mais 41, 51. Então, você vai ter sua menopausa entre os 43 e 51 anos de idade. Então, vê aí quando foi sua primeira menstruação, soma 43, é o limite inferior de quanto você vai ter de óvulos, e o limite superior vai ser 41. Maravilha. Da primeira menstruação até os 40 anos de idade, você tem um período da vida da mulher chamado de menacme. Menacme é o famoso período reprodutivo, ou seja, onde é mais fácil de você engravidar espontaneamente com os seus óvulos. Esse é o menacme. Dos 40 aos 65 entra a famigerada fase chamada de climatério. Então, climatério ele é um marco temporal. Qualquer mulher, quando sai do aniversário dela de 39 anos e 11 meses e 29 dias, que dá meia-noite, ela entra no climatério. Então não fique com raiva de mim, porque às vezes eu chego de você achando climatério. Não venha me chamar de velha, não. Eu sou nova de querida, mas não fui eu que fiz essa definição. Climatério é um marco etário. Dos 40 aos 65 você está no climatério. Dentro dessa linha do tempo do climatério, existe o nome que se dá à última menstruação. Do mesmo modo que o nome que se dá à primeira menstruação chama-se menarca, menopausa é uma data, não é um período, não é uma fase, não é um momento, é o dia que você menstruou pela última vez. Sendo que o diagnóstico de menopausa ele é um diagnóstico retrospectivo. A partir do momento que você para de menstruar, vamos imaginar que 1º de janeiro de 2025 foi sua última menstruação. Vamos aguardar um ano. 1º de janeiro de 2026, você vai dizer, André, querido, tudo jóia, continuo sem menstruar, faz um ano. Vai dizer, Janine, 1º de janeiro de 2025, olhando no retrovisor, foi a data da sua menopausa. Então, aquele é um marco, é um dia. E o que é perimenopausa? Perimenopausa é o momento do climatério, dos 40 aos 65 anos, que os seus hormônios começam a cair e flutuar e ficar na montanha-russa, se preparando para o ovário parar de funcionar. Então, nessa perimenopausa, e aí a gente se conecta, a psicologia, a psiquiatria e a ginecologia se conectam. Por quê? E aí você que está em casa vai se identificar completamente. Como é que você sabe que a perimenopausa chegou? Vou até olhar para você. Oi, tudo bem, querida? Você acordou de manhã e disse, nossa, hoje vai ser um dia incrível. Passou 2 horas, você disse assim, nossa, que coisa, vontade de chorar, eu não sei o que é que está acontecendo. Aí daqui a pouco melhora. Aí você vai almoçar ao lado do seu marido e ele começa a comer. E você diz, eu tô com vontade de perder meu réu primário com essa mastigação, com essa altura aqui do meu lado, que parece que tem um alto-falante dele mastigando. Daqui a pouquinho você está ótima novamente. Então, ao mesmo dia, você é tripolar, tetrapolar, multipolar. Totalmente. Zen não. Quero perder o réu primário, quero amar, quero chorar, quero viver. Se você se identificou, querida, a perimenopausa está aí, ó, batendo na sua porta. E aí o grande detalhe. Esse diagnóstico, a gente fala nessa forma jocosa para chamar a atenção. O que chega no meu paciente de pacientes utilizando 2, 3, 4 medicações. Medicação para dormir, medicação para acordar, medicação antidepressiva, medicação para ficar feliz, medicação para agitar. E ninguém perguntou a ela se poderia ser uma flutuação hormonal. Ninguém nem cogitou, porque você só tem 41 anos, não deve ser nada hormonal. A pessoa sempre imagina com uma pessoa de 50 e tantos, 60 anos. A idade média de 47 a 51 da menopausa no Brasil. Mas cada vez mais a gente tem visto menopausa. Menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40 anos de idade. Nos Estados Unidos eles chamam de prematura e de precoce. Prematura é aquela que acontece antes dos 47 e após os 40. E precoce é aquela que acontece antes dos 40. Aqui no Brasil a gente não tem esse nome. Então a gente só diz assim, precoce é aquela antes dos 40 e antecipada, aquela que acontece antes da idade média.
Mas um convite que eu faço para você, mulher que está nos assistindo, e para você, colega médico, para qualquer profissional médico, qualquer pessoa que ouça uma mulher falando dessas oscilações, peça para ela checar os hormônios antes de medicá-la. E eu não estou dizendo que não pode ser uma bipolaridade, que pode ter sido um gatilho com a oscilação hormonal. Sim. Recentemente eu estava dando aula no congresso de autismo e de neurodivergências e eu comentando e pedindo desculpa para todas as mulheres que provavelmente passaram no meu consultório com queixas de transtorno do espectro autista, com outras queixas de neurodivergências e que eu, por falta de conhecimento, não identifiquei. E taxei como normal. E disse que talvez você está estressada. Relaxe, descanse, vá fazer um spa com seu marido, sem identificar que o cérebro dela poderia funcionar de uma forma diferente. Porque, mais uma vez, a medicina ela foi feita como se ela fosse matemática. E cada vez mais nós temos visto que os cérebros funcionam de formas completamente distintas e únicas e que não existe tratamento tamanho único. Assim como também não existe roupa. Eu chego lá, tamanho único, querida, tamanho único para quem? Para minha filha, para mim, para um obeso, para um magro? Não existe. É uma sacola que cabe qualquer pessoa. Em algumas como uma mortalha, outras como uma lata a vácuo. Sim. Então esse é o detalhe importante desse olhar individualizado para cada mulher na transição menopausal e como você na perimenopausa, que fazem quando dá. Mas eu acho que essa questão de observar com mais cuidado essas flutuações hormonais é de um tempo para cá, né, André? Assim, eu acho que eu lembro no meu tempo ali atuando como enfermeira, era muito dessa coisa, não, você tá estressada, vai fazer tal coisa, vai, sabe? Era muito isso. Não, isso é por conta do seu dia a dia, que é muito sobrecarregado. E realmente, assim, não existia como hoje a gente vê, né? E você, hoje, eu considero um grande divulgador, né? Esse médico que tem uma atenção especial voltada para hormônios, para a importância da flutuação hormonal ligada diretamente ao comportamento da mulher. Isso é uma coisa muito recente. Conta um pouco sobre isso, porque eu sinto que é muito recente esse cuidado, esse olhar mais cuidadoso para os hormônios, para as flutuações hormonais ali a partir de determinada idade da mulher. Se a gente for olhar também nessa visão de retrospecto, na história da humanidade, o termo menopausa ele foi escrito e divulgado pela primeira vez em 1821 por um pesquisador francês. Então, século XIX. Ontem. E aí, qual é o grande problema? Quando você olha a expectativa de vida ao longo dos anos, em 1905, próximo à época onde esse termo começou a ser falado, a expectativa de vida da mulher brasileira era 37 anos. Então, as mulheres no começo do século XX não viviam o suficiente para chegarem à menopausa. Sim. E aí, quando a gente vai também olhar a primeira vez que falou-se de tratamento para menopausa foi em 1940. Olha isso só ontem. Isso só ganhou, isso começou -se a estudar e a primeira medicação foi aprovada pelo FDA dos Estados Unidos. Na academia, né? Porque na o povão... academia, não. Sim, isso assim, na ciência, as publicações científicas. Em 1960, um pesquisador americano, ele fez um livro chamado At Any Age You Can Be Feminine Forever. A qualquer idade você pode ser feminina para sempre. Robert Wilson, o pesquisador. E ele dizia assim, da mesma forma que uma pessoa que nasce sem insulina e você precisa fazer a reposição, às vezes ao nascimento, né, nasceu com diabetes tipo 1 e foi diagnosticada muito precocemente, então logo a mulher pare de produzir seus hormônios, ela também vai precisar de reposição. Então isso é 1966. E aí começou-se a divulgar a menopausa e a terapia de reposição hormonal aí. Na segunda metade do século XX. E é só a gente lembrar, André, das nossas avós, bisavós. Quantas sofriam caladas? Muito. E, inclusive, quando elas chegavam nesse período aí de perimenopausa, esse período às vezes longo, às vezes curto, dependendo de cada pessoa, até a forma como essas mulheres se vestiam já começava a denotar aquela coisa, não, eu estou entrando no processo de envelhecimento, eu já não produzo como eu produzia antes, a minha fase ali produtiva e reprodutiva está indo embora,
E agora eu vou me aceitar nessa, sabe, nessa condição aí de, tipo, me permitir Desacelerar. pausar, Isso é bom. desacelerar. Uma coisa que chama atenção também, Né? Mo, que nessa época também, e aí André falando assim, se a idade média era 37 anos e as pessoas nem chegavam a isso, também começa a acontecer um outro fenômeno, que é as mulheres serem chamadas de descompensadas. Uhum. Aí a psicologia, Sim, você é louca, é sim. descompensada, olha como ela é descompensada, porque era tipo assim, de repente a minha mãe, aquela pessoa previsível, tranquila, Sim. serena, de repente ela começa a perder a paciência, e aí é muito fácil dizer, descompensou, achar que estava enlouquecendo. E como eu também sou vítima de um discurso que me cerca, se as pessoas começam a dizer que eu estou enlouquecendo, é uma espécie de gaslight antecipado, né? Que é um conceito atual, mas eu estou impondo a você um sintoma que você não tem. Era uma manifestação hormonal que não era compreendida e ainda muito hoje não é compreendida por muitas Sim, pessoas, sim. né? E aí a necessidade de falar desse tema é muito importante, né? Para as pessoas saberem, não é loucura, né? Não é uma coisa... Investiga, corre atrás. corre atrás. Trata, Agora, tratamento. Uma coisa que eu sim. queria chamar a atenção é assim, falando aqui como homem, né? O que você falaria para os homens que estão vivendo com as esposas? Não é pessoal, tá, essa pergunta. Não, jamais. Tem um amigo meu que Tá tem uma passando por esposa. isso, que tua esposa que tá... Sei. Mas é importante, porque geralmente a gente vê, tem muita fala para as mulheres. Super. Sim. As mulheres, elas procuram mais médicos, elas procuram mais terapia, elas procuram mais informação. Sim. E os homens precisam também aprender. O que você diria para nós, homens, assim, olha, sobre isso que está acontecendo na nossa vida que a gente está casado? E isso é tão importante que eu escrevi um livro que chama Menopausa Sem Mistérios, com Adriane Galisteu, contando a história dela. Ela conta a história dela e conta quando eu entrei na vida dela para tratá-la. E é muito interessante porque a gente escreveu uma parte no final que é o que o marido dessa mulher, o companheiro dessa mulher precisa saber. Ótimo, Então, vamos até citar hoje. Não, são as páginas azuis do livro. Ótimo. A gente até mudou, tipo, essa daqui seu marido não pode deixar de ler. Então, o mais importante, sabe, Sandro? A gente precisa que os esposos, os companheiros, os parceiros, eles se informem. Essa é a primeira coisa. Porque às vezes, por exemplo, tá ouvindo aqui, diz, um podcast sobre menopausa, eu vou lá querer ouvir isso. Você é quem mais precisa ouvir. Sim. Porque a sua esposa, número 1, ela precisa de acolhimento. Número 2, vai mudar o relacionamento. É um novo momento da vida dela. Você se casou com uma mulher e agora ela, assim como você, é uma outra mulher. Então, da mesma forma que o relacionamento amadurece, os hormônios também mudam. E a gente precisa entender que essas mudanças hormonais, elas precisam ser acompanhadas. Então, o principal é informação de qualidade. Outra, a gente precisa entender que não é sobre o relacionamento. Grande parte das vezes é sobre os hormônios. Então, a primeira coisa que eu digo e fica de dica para você, vá para a consulta com a sua esposa ao ginecologista. Porque se você diz a ele, amor, eu estou com ressecamento vaginal, que é uma queixa extremamente comum, em cada 3 mulheres vai ter ressecamento vaginal nos primeiros 5 anos de menopausa. Então, aos 55 anos, 1/3 das mulheres vai ter ressecamento vaginal. E ressecamento vaginal causa dor na relação sexual. E aí a mulher evita para não sentir dor e o marido diz, tá me traindo. Não gosta mais de mim. O relacionamento esfriou. E se a mulher diz, ele não tem o mesmo peso de um médico dizendo. Então, no geral, nesta minha escuta, eu pergunto, como é que está o relacionamento? Como é que está a sua lubrificação? Você sente prazer? Você tem a preguiça de começar a relação, mas depois você começa, vai bem, lubrifica e tem prazer? Porque o transtorno do desejo sexual hipoativo, que é a preguiça de começar, é uma competência da testosterona que cai na mulher. E às vezes o tratamento é só repor a testosterona. Mas não há banheiro de testosterona que sobreviva a um relacionamento abusivo. E alguém que não te diz que você é querida, e alguém que apenas chega para fazer uma penetração e não sabe que por trás daquela vagina existe uma mulher que quer se sentir amada, que quer durante o dia que você mandou mensagem, que você mande buquê, que você mandou mensagem. Que quer ser vista, que quer se sentir desejada. Então, por exemplo, quando a gente fala de libido, que é um grande tabu, a deficiência de testosterona é a 8ª causa de baixa libido da mulher.
É depressão, é ansiedade, é privação de sono, é obesidade, é problema no relacionamento, é autoestima, é idade e depois a deficiência hormonal. Tá vendo aí? Uhum. Então eu até digo, não dê um peso aos hormônios que ele não tem. E a Sim. reposição hormonal também não é igual a cartomante do poste que você passou e disse Devolvo. que traz o amor de volta em 3 Devolvo dias. Traga o sua tesão de libido. volta em 3 dias. Não devolve o tesão em 3 sua dias. libido, Não vai sua trazer. disposição em 3 dias. Então isso é um detalhe muito importante e a gente precisa alinhar expectativas em relação ao tratamento. Porque só falando em tratamento, depois de 1960, quando Robert Wilson falou sobre menopausa, até 2000 houve um aumento da quantidade de publicações e das prescrições. Em 2002 saiu um grande trabalho mundial chamado Women's Health Initiative, WHI. Esse trabalho, infelizmente, foi extremamente mal conduzido, mas foi um dos trabalhos mais caros da história da humanidade. Custou mais de 620 bilhões de dólares. Uau. Nunca será replicado um trabalho científico como esse. Uau. Mais de 16 países de quase todos os continentes, uma infinidade de mulheres para fazer reposição hormonal. Esse trabalho foi desenhado para durar 8 anos, mas foi interrompido com 5 anos. E eu lembro de Fátima Bernardes noticiando isso no Jornal Nacional, porque papai, como ginecologista que prescrevia terapia de reposição hormonal, o consultório foi muito impactado por conta dessa matéria. Uhum. Essa matéria gerou o que a gente chamou hoje de cancerofobia ligada à reposição hormonal. Esse medo que você tem de fazer reposição hormonal foi o WHI. Esse assunto é Importante. Por quê? importantíssimo, porque existe muito esse estigma, Demais. existe total. Tipo, não faz reposição hormonal. Você tem caso de câncer na família? Você já tem... Não pode. Causa câncer. É isso. Nossa, inúmeras vezes que eu já escutei Esse isso. trabalho, qual é o grande problema? Ele pegou mulheres obesas e magras, idosas, mulher com 30 anos, mulher na menopausa aos 45, mulher na menopausa aos 60, juntou todas elas e fez uma combinação de hormônios. Hormônios que o corpo nunca produziu. Quando a gente fala de reposição hormonal, lá no Aurélio, reposição hormonal é o ato ou efeito de devolver algo que existia e não existe mais. Uhum. Olha o que é que foi dado nessa pesquisa. Estrógeno equino de égua, estrógeno equino conjugado com acetato de medroxprogesterona, Premarin com Provera. Então, o seu corpo nunca produziu isso. Então, esta combinação foi dada para todas essas mulheres que estavam na menopausa sem critério. E o resultado final foi assim, ó. Hormônio aumenta a chance de câncer em 30%, câncer de mama. Aumenta a chance de infarto, AVC e trombose. Uhum. Imagina essa notícia sendo dada nesse formato em todos os jornais. Foi capa do The Times, capa da Veja, capa do Globo, capa de todas as revistas do mundo inteiro. Gerou essa cancerofobia. Para vocês terem ideia, eu estava dando aula no meu congresso em menopausa há pouco tempo atrás e saiu uma pesquisa agora recente, mostrando que depois desse trabalho houve uma redução nas prescrições de terapia de reposição hormonal no mundo inteiro em 85%. Meu E muitas mulheres podem ter Deus. perdido os casamentos, Com certeza. morrido, Muitas mulheres. entrado em isso. depressão profunda Sim, por causa de um sim. equívoco. E eu percebo que parte do teu trabalho hoje em dia, por isso que você se tornou tão destacado, primeiro que André ele começou a fazer uma revisão dessa pesquisa e perceber esse equívoco. Desmistificando, Você né, tem que essa- desmistificar para depois tratar, né? Então, quando a paciente chega, a primeira coisa é, vamos tirar o medo para depois a gente começar o Isso. tratamento. Eu passo mais tempo na consulta aí Isso. dando aula. Aham. Você é minha paciente, você Sim, sabe? sim. Dando aula para você entender, para depois E eu a gente... mesmo entendendo a importância da, É. da terapia de reposição hormonal, sempre, André, mas e Tem certeza mesmo? É está, assim essa mesmo? coisa? E eu Isso, posso, e aí mas eu já posso. ouvi isso. Você já, E é porque você é um E- profissional da sim, saúde, você é enfermeira. Sim, É, sim. Imagina uma pessoa que apenas ouviu. Qual é o grande problema? Essa pesquisa que foi lançada, que foi publicada em 2002, o próprio grupo que fez essa pesquisa seguiu acompanhando por 20 anos. Em 2022, eles fizeram um recall, dizendo o seguinte, uma nova publicação. Gente, nós erramos. Nós erramos. Na verdade, se você usar só o estrógeno da égua, o estrógeno equino conjugado, ela diminui o câncer de mama, diminui a chance de infarto, diminui o AVC. Mas quando colocou o acetato de medroxprogesterona, isso aqui é o que complicou a vida. Ah, Uhum. E hoje, mas o problema, não houve nem de longe
a mesma repercussão Repercussão. global de divulgação. Mas notícia sobre ruim isso. tem um potencial maior, né? Sim. Tem uma frase de Churchill que diz que assim, que quanto a mentira deu a volta no mundo, a verdade está vestindo as calças. É bem isso aí. Esse é o caso, É né? Sobre isso. E não houve essa divulgação. Então, eu venho fazendo uma tentativa, e eu tenho um grupo que chama Hormones Matter. Vocês tiveram, Sim. você cantou para nosso grupo, Sim. você palestrou para esse nosso grupo, um grupo de colegas, mais de 100 colegas médicos, de professores de universidade, enfim, grandes nomes da ginecologia do Brasil e de outra especialidade, tem psiquiatra, tem endocrinologista, Sim. tem nutrólogo, e a gente vem fazendo um movimento de tentar desmistificar isso em rede social, porque hoje a rede social, ela deu voz a muita gente. E aí tem um detalhe muito importante, não é porque a internet deu voz a todo mundo que você precisa dar ouvidos. Coloca um filtro bem grande. Sim. Muito. Porque assim, tem uma influenciadora que vai falar de menopausa. Ela pode falar da história pessoal dela, Sim. mas ela não pode falar como especialista. Não, de jeito Exatamente. nunca. Mas vira, Verdade, né? Verdade. Pelo tamanho, Esse é o pela grande quantidade de problema. gente que estão que seguindo segue aquela pessoa, tem milhões de compra aquela seguidores, ideia. parece verdade. Sim. E se você for bom em oratória, você consegue convencer qualquer Ah, pessoa de qualquer coisa. Porque isso aqui acontece, André. Por mais que a gente saiba que o que está na rede social é muitas vezes é inflado, a pessoa colocou um filtro, a gente até sabe disso, mas o cérebro, quando enxerga, ele não faz essa crítica. É isso. Mesma coisa assim, fulano tem 3 milhões de seguidores e fala de menopausa. Ela parece que a opinião dela é mais importante que a André, que estudou isso, e aí o Mas risco a que tem. percepção Uhum. é. A percepção é essa. Quem Sim. tem mais visibilidade, o mais conhecido vence o melhor. Exatamente. Essa é uma grande verdade hoje em verdade. dia. E aí por isso a gente precisa estimular o 3Cs, o consumo consciente de conteúdo. Sim. Que é o Se- objetivo do Alma Talks. Exatamente. O Alma Talks ele foi Isso. criado É isso. para a gente elevar o padrão de consciência das Exatamente. pessoas. Se você quiser saber sobre o investimento da Bolsa de Valores, não é no meu perfil que você tem que ir. Sim. Nem no meu. Entendeu? Porque eu não sei. Eu não sei como é que eu vou ensinar. Mas muitas pessoas viram guru de algo que não sabem para ensinar algo que eles não fazem ideia para ganhar dinheiro em cima de quem acredita neles. Verdade. Infelizmente. É desse jeito. Então, a gente vem fazendo um movimento grande de tentar. A gente tem um curso grande, chama WIN, Women's Innovation in Menopause, eu e um outro colega sócio. Assim, é um movimento muito grande de tentar, mas é um trabalho de formiguinha ainda. Pra você ter ideia, no Brasil, neste momento em que nós estamos falando, tem entre 30 a 40 milhões de mulheres entre climatério e menopausa. A pessoa. Nossa. E para você ter ideia, tem um último trabalho científico publicado aqui pela Unicamp, em 2022, mostram que a população brasileira, das mulheres que podem fazer reposição hormonal, apenas 22,5% fazem. E Nossa. grande parte por conta do Ainda é medo. Do é medo muito ainda baixo. dessa matéria de 20 anos atrás. E aí, Essa estatística ainda é muito tem baixa, um outro né, André? problema. É medo dela e é medo e desinformação do colega. Do médico que vai Do atender. da médico médica. que vai atender. Pra você ter ideia, várias pacientes. Eu geralmente, eu sou a última linha. É muito difícil uma paciente vir para mim como primeira opção de médico. Ela geralmente bateu e vai escutar minha opinião no final. Eu sempre sou terceiro, quarto, e eu sempre digo, eu não quero ser o teu primeiro, eu quero ser o último médico, porque a partir daqui eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o que é que tem de mais atualizado. E o mais importante, eu vou deixar você definir, porque a vida é sua, as escolhas são suas. Mas a tua escolha precisa ser embasado em informação de qualidade atualizada. Por quê? Eu sempre digo isso em quase todas as palestras que eu dou para os colegas médicos. Nós precisamos escrever a história da medicina na areia, para que cada nova onda de conhecimento ela apague as verdades absolutas e reescreva uma história baseada em ciência, não em Sim. opinião, não em ego. Porque o objetivo não é satisfazer ao médico, é exatamente satisfazer as necessidades e transformar a vida daquela paciente que te pessoa. escolheu para colocar na tua mão o bem mais precioso que é a saúde Mas você dela. está falando uma coisa que eu acho que vale Nossa. para qualquer profissional, né, amor? Enfermeiro, psicólogo. Não, A maior parte não continua estudando. não, amigo. Termina o curso, começa a Sim. atender, às vezes vai para um congresso, porque o laboratório financia, enfim, mas às vezes nem senta para ver, É não lê isso. um paper, não lê um artigo científico, não Sim. se atualiza e fica tratando as pessoas com, às vezes, medicamentos que nem funcionam. Sabe, muitas vezes eu atendi no consultório pessoas que vinham com diagnóstico de depressão, e aí agora, falando com você e aqui vendo que certamente tinha uma questão hormonal por trás, né?
Mas muitas vezes era opressão. Era um casamento opressivo. E quando aquela opressão, ou porque a pessoa se fortalecia no processo terapêutico, conseguia confrontar o outro, estabelecer limites, diminuía, a depressão sumia. Então, às vezes, a gente opta por o que você falou ali, só calar o sintoma e nunca olhar o indivíduo globalmente. Eu sei que é mais simples, mas, na verdade, os seres humanos, em suas complexidades, exigem de nós que a gente esteja tendo esse olhar mais amplo para a coisa. Com certeza. E assim, dentro disso, a gente tem muitas pessoas que perpetuam esses mitos e tabus. Sim. Então, não só a desinformação é ruim, quanto esses profissionais que não estudam, criticam quem estudam. Ah, não, estão querendo pegar onda. Ah, não, estão querendo se apropriar de um tema. Ah, não, agora viraram blogueiro, gente. E falam que é uma moda, né? A reposição hormonal é a moda, é a moda da vez, é a bola da vez. Pegar. Eu sempre digo, eu não produzo conteúdo em rede social para o meu ego. Eu produzo conteúdo em rede social para ajudar a quem não vai chegar no meu consultório. Porque quem eu vou poder ajudar, ela nem vai precisar, porque na consulta eu vou fazer isso. Então, eu quero realmente, nesse movimento, que é isso que o Alma Talks faz, que os podcasts fazem, por isso, você está aí, compartilha esse podcast com todas as pessoas dos seus grupos de WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam realmente receber esse tipo de informação para começar a raciocinar, a pensar, a ter um raciocínio crítico e construtivo de transformação. Porque a gente só muda, assim, todo mundo está querendo mudar o mundo, mas ninguém muda nem dentro da sua casa. Então manda essa para tua melhor amiga, manda para tua esposa manda para teu marido, ei, amor, tem um negócio aqui para você assistir. Muda o teu micro nicho e aí depois o mundo vai ser impactado dessa forma. Aproveitando que você falou, para vocês seguirem o canal, comentarem, compartilharem, inclusive comentar embaixo sobre temas que vocês querem escutar, sobre o que vocês acharam desse episódio, dúvidas que você tem, porque é importante a gente saber que a gente faz isso, porque a gente às vezes reclama que tem coisa ruim na internet, mas a gente tem que dar visibilidade às coisas boas. Esse é o compromisso do Alma Talks e agora também do nosso Zen Quando Dá aqui dentro do Alma Talks, né? Verdade. Fundamental. Alguma coisa que eu queria saber, André, assim, eu falando aqui como os homens que veem essa questão, às vezes desinformados, porque assim, os homens de um modo geral, eles, uma vez, acho que faz mais ou menos um mês, o Janine chegou para mim e fez, botou indo com fulana, cicrana e beltrana para ajudar outra amiga. Eram 3 amigas que saíram para ajudar uma outra amiga com questão de casamento. E eu fiquei pensando, cara, como é comum as mulheres se juntarem para ajudarem uma mulher. E como é pouco comum os homens fazerem isso uns com os outros. Tanto que se você olhar a música Garçom, aqui nesta mesa de bar, é um homem que certamente tem amigos, mas está passando por uma crise e em vez de buscar ajuda, ele vai para um estranho, porque ele não se sente vulnerável, que cansou de escutar sentando em casa de amor, ou seja, precisamos então imaginar que talvez parte dessa elevação de consciência seja os homens começarem a falar desses temas também, e talvez os amigos que estão passando, às vezes a gente tem amigos da mesma idade, né? Então as esposas entram no climatério, nessa pré-menopausa, e estão vivendo as mesmas coisas. Dialogar sobre isso, está passando por isso, dar conselho, essa vulnerabilidade que as pessoas têm medo. Perfeito. Principalmente os homens têm muito medo, mas né? que é importante a gente falar para se a gente ajudar mutuamente. Concordo. Né? Porque ficar só dizendo assim, eu sou o maior, eu pego tantas, eu ainda tantas vezes, coisa que na adolescência é compreensível. Depois dos 40, amadureça, por favor, né? Sai da adolescência e vamos viver uma parceria de realmente um diálogo construtivo. Eu concordo, assim, em gênero, número, espécie e grau. E é difícil, porque nós fomos criados enquanto homens, especialmente lá no Nordeste, a ser o garanhão. Você tem que realmente contar ponto pela sua macheza, pela sua bravura, pela sua performance sexual, enfim. Isso e como os hormônios no homem impactam muito menos do que os hormônios no universo feminino, até isso também meio que dá essa sensação de que o homem continua sendo o cara. E biologicamente isso é verdade. Pra você ter ideia, antes existia um termo chamado andropausa. Sim. A semelhança da menopausa. E isso mudou. Hoje chama DAEM, é declínio androgênico do envelhecimento masculino. Por quê? O ovário da mulher, ele envelhece 5 vezes mais rápido do que todos os órgãos do corpo. Veja, o seu pulmão
Aos 90 anos de idade, ele continua funcionando com 80% da capacidade. O seu coração, aos 90 anos de idade, ele funciona com 75% da capacidade. Os seus rins, da mesma forma. O seu ovário, não. Exatamente. No homem é diferente. A produção de testosterona e a produção de espermatozoide, ela vai declinando a partir dos 35 anos de idade, mas ele não tem um marco de pausa. Aos 90 você tem produção de testosterona, bem menor, mas tem. Então é apenas um declínio progressivo androgênico, ou seja, da testosterona ligado ao envelhecimento. Então sim, para nós é muito mais fácil. A gente não tem um marco, a gente não tem uma pausa, a gente não tem uma flutuação. Então nós somos assim, vocês são assim. Isso. E isso muda completamente. Não adianta. A isonomia é exatamente tratar os iguais iguais e os diferentes diferentes. Nós homens somos diferentes de como vocês são mulheres. E a gente não pode não validar que essa diferença existe e não ter empatia para essa diferença. Sabe uma coisa Sim. que eu acho dolorosa? Eu ouvi muito no consultório, ainda escuto muito e vejo muito. A gente conhece pessoas assim. É chega nesse momento, você construi um relacionamento incrível com uma pessoa que os dois estavam jovens. A mulher entra nesse processo, há falta de diálogo, a mulher não busca reposição por causa desses mitos todinho e a pessoa separa. Não tem vários. E aí vai pegar uma menina mais jovem de 20 e poucos anos, que você não sabe se te ama, se está interessado em você ou no que você vai proporcionar para ela. E você abre mão de uma coisa incrível, que poderia ser dialogada, conversada, e essa crise passar junto para fortalecer, e se destrói. E muitas vezes fica essa mulher numa mágoa por não refazer a vida afetiva. Olha, às vezes a gente está falando aqui de uma coisa que é hormônio, mas que vai mexer com tantas coisas. Filhos que ficam sem esse pai e essa mãe juntos. Sim. Tem assim um efeito, como se fosse, eu considero um divórcio, especialmente quando poderia não ter, porque tem casos que tem que ter mesmo, tem agressividade. Mas muitas vezes um divórcio, para mim, eu chamo de strike afetivo. É quando você derruba todos os pinos de uma família. Vai filho para um lado, filha para o outro, marido para um lado. Os pais que estavam envolvidos, os avós, todo mundo cai num processo que poderia ser realmente continuado. Você sabe quais são os dois momentos mais associados a divórcio? Pós-parto e transição para a menopausa. Situações de grandes flutuações hormonais. Tá vendo? Não por acaso, né? Sim. Não por acaso, existe uma correlação direta. No pós-parto, a mulher, durante a gravidez inteira, estava com a placenta produzindo hormônio em altíssima quantidade de estrogênio lá em cima, progesterona lá em cima, testosterona lá em cima, dela lá em cima. Cortou o cordão umbilical, é você ganhar na loteria, mas o cheque era sem fundo. Eu tô rico, tô pobre. Do dia pra noite, você era a milionária que virou uma mendiga. Hormonalmente falando. E ainda mais a atenção que era da mulher grávida do barriga vai pro bebê, né? Sim. Até isso emocionalmente, Sim. isso olhar. Então, isso é uma coisa que eu, quando fazia obstetriz, hoje eu faço a programação metabólica pré-gestacional. Eu ajudo a engravidar, depois se engravidar procuro um obstetra, porque eu não faço mais obstetrícia. E eu sempre digo às mulheres, e converse com o seu obstetra, traga seu esposo para consulta, porque o primeiro ano de vida do seu bebê, o primeiro ano de vida, você, enquanto mulher, vai centrar toda a sua energia no seu filho. Sim. O relacionamento, ele fica em último plano. E o marido precisa entender que isso está ligado a hormônios, que isso está ligado à afetividade e precisa acolher. E tudo que tem prazo de validade, você precisa ser capaz de sustentar. Porque você não pode abrir mão de um relacionamento sólido, 10, 15, 20 anos com a mulher que você escolheu, uma história que você construiu apenas por um período, que vai ter começo, vai ter meio, vai ter fim, que tem um impacto hormonal, que afeta o impacto cerebral, que muda a percepção, mas que vai passar. E muitas pessoas abrem mão exatamente nesse primeiro ano. A mesma coisa na transição para a menopausa. Mas sabe o que acontece nesse caso? Nesse caso muito é imaturidade. Demais. Porque no fundo, quando você vai amadurecendo, e é uma escolha, eu sempre falo isso, né? Você vai percebendo que tesão não é só transar. Exato. Tesão é construir uma casa juntos, é sonhar juntos, é viajar juntos, é cuidar de quem você ama junto, é sonhar junto. Né? O tesão não é que a sexualidade vai perder importância, é que o sexo não continua sendo a cereja de bolo de uma relação, mas você vai percebendo que existe uma mesa de doces. Sabe? A festa é mais complexa. O buffet é muito maior. Sim, o buffet é muito maior e às vezes ali é uma sobremesa que no dia você já estava cheio. Um papo às vezes é tão mais incrível do que uma relação sexual. Sim. Muitas vezes. Uma conquista emocional a dois, uma conquista juntos, né? Tantos
o extraordinário que está no ordinário do dia a ordinário da dia, vida. na Perfeito. rotina do dia a dia de um Perfeito. casal, de uma família, né? E isso requer uma profundidade da alma para poder Sim. perceber e levar o relacionamento para esse lugar. Porque Sim. senão fica algo só muito mecânico, algo muito... Quantos e quantos relacionamentos eles são baseados apenas na cereja do bolo e no esperar o extraordinário. Ai, E esperar nas férias que você vai ter naqueles 15 dias. Uhum. Então você passa um ano infeliz e aí você diz, Uhum. mas nas férias a gente curte, mas nas férias eu vou ser agradável com minha esposa, mas nas férias eu vou ouvi-la, mas nas férias eu vou sentar no chão para ficar com meu filho. É. E quanto da nossa vida se perde esperando esses mínimos É dias ao longo do ano. sempre, é sempre a confundir o fim da jornada com a jornada e a importância que ela tem, né? Mas a gente tem umas perguntinhas, né, que a gente guardou assim para os nossos convidados. São perguntinhas Temos. que a gente quer que a gente... Comece, Rossandro Eu Cleide. começo, tá bom, Comece, começo. Rossandro. Então eu quero que... Você já falou alguma coisa aqui, eu acho que é assim, qual foi a situação mais marcante, André, que você não conseguiu ser zen? Eu sei que você me contou uma recente, essa não pode. Essa eu não posso Essa não entrar pode, essa não agora. pode. Essa Essa é eu inpublicável. tô Curioso. curioso. Essa é Curioso, inpublicável. Cenas do próximo capítulo. Amigo, teve uma recente também que essa pode, e foi super deselegante da minha parte, mas super. Porque, veja, eu devo ter algum grau de neurodivergência não diagnosticada. Fora o TDAH, que eu me diagnostiquei, mas que eu não estou buscando tratamento ainda, estou errado, mas vou atrás, por falta de priorizar. Mas esse ano, eu estava dando aula no Congresso Mundial de Endometriose em Dubai. Para mim era uma realização muito grande, era uma aula extremamente difícil, eu ia falar de microbiota intestinal, então você imagina, falar de microbiota intestinal e endometriose em inglês, com nome de bactéria, com nome de enzima, em outro idioma, com estresse, uma sobrecarga, uma mesa de, assim, os palestrantes são grandes referências que eu citei no meu mestrado, você imagina sentar ao lado do livro andando, Sim. a Cortella passando aqui do lado, meu Deus, é um livro andando aqui do meu lado. É bem isso. Eu estava numa cobrança tão grande, assim, de perfeição, e tinha um pessoal da técnica que estava gravando e transmitindo o evento. Esse era um pré-evento, era uma sala pequena para 100 especialistas, e o pessoal estava conversando no fundo. E aí a minha neurodivergência não diagnosticada está com uma hipersensibilidade a barulho, e eu me desconcentro muito fácil. Eu também. Eu tô aqui em flow, mas se mexer aqui, meu olho vai. E meu olho vai, eu esqueço da bactéria que eu tinha que falar desses lados para poder ajudar aqui. Então, nesse momento, eu dei uma olhada para eles e voltei, consegui. 2 minutos depois, eles continuaram a falar. E parece que fez assim, sim. Aí eu Deus. eu preciso ficar zen. Zen. E eles continuaram. Aí eu dei uma olhada assim, quiet, please. Silêncio, por favor. E voltei. E aí, na terceira, eu descompensei. Isso está gravado por minha esposa, que chama a primeira filha com uma câmerazinha. E aí eu fui extremamente deselegante, porque aí eu perdi a compostura, e aí eu me exaltei, e foi péssimo. Ai, que situação horrível. Aí eu dei uma... Shut the fuck up, please! Deu uma... Tá! Cala a boca, por favor! Eu preciso falar aqui! Foi horrível, eu perdi, assim, não façam isso em casa. Eu depois tive que pedir desculpa a todo mundo, não deu para ser zen, e aí foi bom porque virou um treinamento, assim. Eu preciso colocar na minha cabeça e sair e voltar, porque é uma falha minha, eu me distraio fácil, é o comportamento do meu cérebro. Então virou um super treinamento, pedir desculpa, mas nesse momento não deu para Antes ser de zen. passar para a Janine, eu queria aproveitar, amor, porque isso é uma coisa importante para o ouvinte da gente. Ok, a gente erra, a gente faz essas besteiras. Claro, Mas claro. a maturidade vem quando eu aprendo a me perdoar rápido Super. e imediatamente tento corrigir. Como é que você lidou com isso depois? Então primeira coisa, eu pedi desculpa ao presidente do evento, Uhum. que foi deselegante. Ao final, eu pedi desculpa à plenária, dizendo, gente, eu queria pedir desculpa, porque assim, é tão importante para mim estar aqui, e eu queria tanto que fosse incrível, e eu estava me desconcentrando, e eu não ia poder ser o melhor para vocês. Uhum. E depois eu fui falar com o cara e pedir desculpa. O rapaz falou, 1000 perdões, eu realmente saí dali, eu não sou essa pessoa, e o problema não é você, o problema sou eu. Assim, eu tentei sinalizar, você não percebeu provavelmente, talvez com outras pessoas aquilo ali não passasse
percebido. Então eu queria te pedir desculpa mesmo pela forma. Eu não sou essa pessoa, eu não sou agressivo, eu não sou explosivo. Eu sou zen na maioria das vezes, mas neste dia em especial isso era tão importante para mim, não deu. Mas eu sou uma pessoa muito prática. Então, e eu sou muito autocrítica. Eu sei identificar quando eu erro, eu reconheço o meu erro muito rápido, eu tenho uma humildade incrível para pedir desculpa e eu também viro a página muito rápido, porque no outro dia eu tinha que fazer mais outra palestra. Então eu não podia também no outro dia estar reverberando. Isso. Se eu tivesse, isso é outra oportunidade que eu tinha de falhar. Então eu já falhei hoje, não deu o meu melhor. Amanhã eu tenho que voltar com energia incrível. Então deu super certo, até que fui convidado para ir ano que vem de novo, então deu certo. Maravilha. Bom demais. Tem uma pergunta aqui, André, que eu acho que é bem interessante e que eu queria que você respondesse pra gente. Se eu tivesse 20 anos de novo, Tá. o que eu faria? O que você faria se você tivesse 20 anos de novo? De diferente ou de igual? Não. Devia ter amado mais. Ter chorado mais. Ter visto o sol se pôr. Eu teria feito escolhas. É assim, eu não mudaria absolutamente nada, de verdade, porque se eu mudasse qualquer coisa nesse jogo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Que apesar de ser muito desafiador, mas é o que eu rezei de joelhos, tantas noites pedindo a Deus que Ele me desse. Então, eu sou muito realizado com todas as dificuldades que eu precisei e preciso continuar e ainda vou enfrentar para viver o que Deus escolheu para que eu vivesse. Mas eu teria, de verdade, assim, me importado menos com a opinião dos outros, que me parou de fazer tantas coisas que eu poderia ter dado esses passos antes. Então, hoje em dia, também olhando para o Antigo Testamento da minha vida, eu teria assim, feito o que eu acredito, seguido mais minha intuição. Assim, eu preciso fazer isso porque é bom para mim e para o que eu acho que preciso fazer. Então, ter importado menos com a opinião dos outros sobre a minha vida e ter ouvido mais pessoas que... Porque o que é que acontece muito? Especialmente você adolescente que está aqui nos ouvindo. A gente chama isso, no inglês, do gaslight peer person. Você se importa com a rodinha que você vive. Sim. E eu sempre tive uma grande vantagem de não conviver com a minha roda da mesma idade. Eu nunca tive amigos da mesma idade que eu. Você vê que a gente é super amigo, você tem uma idade mais velha que eu. Meus amigos, todos eles têm 50 a mais. A grande maioria. Eu tenho 39. Então, assim, o público que eu convivo sempre conseguiu me dar mais, mas eu era influenciado pelo meu peer person, pelo ambiente da faculdade. E se o pessoal, por que você vai fazer isso? Para que você vai querer dar uma aula? Para que você vai querer ir ali? Para que você vai querer ir ler isso em vez de a gente ir para balada? Então, acho que isso, importado menos. Pois é. Acho que uma das coisas que a gente faz muito é que a gente tem uma necessidade de pertencimento. Isso, então, a gente nessa com 20 anos, fase da vida, tem né? necessidade de pertencimento. Necessidade que, impressionante. Na psicologia, a gente chama de... É uma época que você é regulado e apoiado externamente. E a maturidade é você sair deste lugar de apoio e regulagem externa para ser auto-apoiado e autorregulado. É esse movimento que vai permitir que você, por exemplo, aqui o que te deixa zen, por exemplo? Hoje, ler. Eu amo o silêncio ensurdecedor da minha companhia. Eu amo estar comigo solitude, mesmo. né? Eu que sou muitas muito vezes completo na minha que solidão. Que é muito confundir a solitude, curtir a própria companhia, né, André? Eu amo, assim, pequenos momentos só meus, que como eu viajo muito, né, a gente tem uma vida de rodinha nos pés o tempo inteiro. Eu brinco, ano passado, a Gol me mandou assim, parabéns, você subiu para uma categoria porque você fez 178 trechos. Eu disse, meu Deus, só pela Gol. Sem contar a Zuitã. E aí depois eu olhei e disse, meu Deus, mas tudo bem, é por isso. Então, a gente tem muita oportunidade de ficar só no hotel. E ali eu faço reflexão e eu conecto comigo mesmo. E se você não está feliz quando está sozinho, você está em péssima companhia. É verdade. E eu amo a minha companhia. E reabastece, né? Me reabastece. É importante. A gente precisa desse movimento como as marés que avançam, que recuam. Sim. A gente precisa desse movimento. Janine, às vezes eu recebo, às vezes eu recebo os amigos, a Janine vai lá, recebe, conversa, depois ela vai pro quarto, né? Às vezes é o contrário, às vezes ela recebe as amigas, eu vou, converso com as meninas, depois eu vou
ficar pro meu... E às vezes a gente compartilha, a gente é só um amigo. Quando eu vou, vocês não sabem. A gente fica lá. E eu também não deixo de não vir pra cá. Não vem pra cá, senta aqui, senta aqui. Mas pra mim hoje é esses momentos de solidão, tocar piano, tanto que aqui em cima eu fiquei ali brincando, pianinho, tocando. E estar com meus filhos e Ana Alexia fazendo absolutamente nada me dá um preenchimento global que, assim, é o meu power bank emocional. É ficar deitado na cama, assanhado de pijama, e o Miguel pulando em cima de mim, Andrés aqui com os dois brigando pela perna do pai. E Andrés em cima, e a gente faz o abraço família. Aí se a gente abraça família, pronto. Aquilo ali me preenche absurdamente. Recentemente eu fiquei muito feliz porque eu mandei um WhatsApp para ele no final de semana e ele não respondeu. Sim. Foi, eu achei maravilhoso. Primeira vez, né, amigo? Porque ele é online, né? O André não respondeu e ele tá se curando. Graças a Deus. Ele tá se conectando. Ou seja, porque a gente tem que ter esse movimento mesmo assim, Eu tô né? fazendo isso De agora. cuidar, de saber que... E o WhatsApp não respondido não é que eu não é falta de faço atenção, respeito, não, é porque existem outras coisas que são As importantes em pausas algum são momento. necessárias. Eu aprendi, e muito, você não sabe, mas as nossas conversas ali de cuscuz, comendo cuscuz e tapioca, eles me trouxeram, assim, todas elas me trouxeram muita reflexão. E por isso eu digo, em 2 anos eu amadureci muito. Tanto que meu pai é meu aluno hoje. Papai esses dias botou assim, ele fez meu parto, né? E ele disse, fui eu quem vi os seus olhos pela primeira vez. E hoje, depois de 65 anos, é você quem abriu os meus olhos para a vida. Que lindo, né? E assim, papai dizer isso, eu chorei quando eu li de noite, ele fez o depoimento, eu disse, meu Deus! Segura. E assim, eu venho mudando a vida dos meus pais hoje, pela maturidade que o que eles me fizeram ser, me permitiu vivenciar. E eu posso hoje partilhar com eles e ser um grande professor dos meus pais. Então, o grande professor é aquele que se coloca na cadeira de estudante o tempo inteiro, e eu sou essa pessoa. Eu estudo, aí eu subo no palco para dar uma aula e eu volto com a caderneta para estudar com o próximo palestrante. Sim. E na história da minha vida eu também sou esse. Eu sou o eterno aluno e o eterno professor, que ensina e que aprende com os meus pais o tempo inteiro. Então, isso é incrível. Você tem sido um grande professor na minha vida. Eu te agradeço assim, imensamente, de verdade. Você não faz ideia do quanto as suas palavras chegam na hora certa, porque... a gente que é conectado com Deus, a gente sempre... Eu tenho plena convicção que Deus, ele materializa pessoas para serem anjos na minha vida. Tem, às vezes, anjos que conversam comigo no sonho. E tem anjos que conversam comigo na vida real, na personalidade. No cuscuz e tapioca. Então, às vezes, no cuscuz com tapioca. Então, obrigada. Obrigada, Gabi. Então, às vezes, isso vem mesmo e transforma. E você me trouxe muito dessa transformação, de eu entender que eu preciso parar um pouco e estar com meus filhos. Então, às vezes, eu faço isso. Eu nunca esqueci uma época da minha vida, e talvez você que esteja aí nos ouvindo já tenha passado por isso, que eu estava financeiramente muito bem. Na época, eu morava aqui em São Paulo, eu trabalhava em Balneário Camboriú, eu atendia as esposas dos jogadores de futebol, atendia celebridade, um público E financeiramente, eu tinha uma super conta bancária, mas emocionalmente, eu estava no cheque especial da vida. E meu relacionamento cobrando o preço disso. E uma vez eu cheguei em casa com uma joia para Ana Alexia, depois de quase 50 dias fora de casa, só trabalhando. E ela disse, eu nunca me casei com você por isso. Eu só queria que você... Na época era aquela Peppa Pig. E Peppa Pig tem um negócio no desenho animado de pular as poças de lama. A gente só tinha Andresa na época. Eu cheguei em casa nesse dia, num voo de 1 e pouco da manhã, aquele voo que a gente chega em Campina, e aí a Andresa estava dormindo na minha cama, com a Ana Alexia. E eu deitei na cama, e aí no outro dia de manhã, às 5h30 da manhã, a Andresa disse, mamãe, papai tá em casa. Hoje papai tá em casa. Aquele foi uma faca. Aí eu dei o presente para Ana Alexia, super feliz, porque era uma conquista financeira, material. E ela olhou e disse assim, eu só queria sua presença, isso aqui para mim não serve de nada. Uau. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Comprando um monte de coisa cara para preencher um vazio que dinheiro nenhum vai preencher. O dinheiro da minha ausência. Você lembra quando tu ligou para mim, eu comecei a viajar, eu disse, amor, vou começar a viajar, vai ter essa relação, a gente vai ter que estar conversando. Quando ficar crítico, você me avisa. Aí um dia ela ligou para mim, eu estava no hotel, e ela ligou assim, você ligou, você pediu para eu avisar, tá bom, o que é? Eu estou começando a me acostumar a ficar só. Eu lembro que eu desliguei o telefone, né? Você me disse isso. Eu posso ligar o telefone? Posso, porque eu tive uma crise de choro no hotel, né?
Porque na verdade é um pouco sobre isso, assim, a gente tem que ter que a presença é mais importante que os presentes, Sim. né? E que no fundo as pessoas veem o glamour, mas elas não veem o ralur. O ralo, Não vê os o corres, o os bastidor, corres, né? que muitas Mas- vezes é tão desafiador. Que é um desafiador. Para quem está ali nos corres, Os corres. mas também para quem está bem mais. do outro lado. Do outro Pra quem, lado, né, pra quem esperando, fica isso. ficando na solidão. Mesmo com todos os compromissos, né? Mesmo com a vida preenchida com os compromissos, mas tá aqui, E né? quem está no palco, amiga, está sendo abastecido pela dopamina. É, Você recebe Sim. um aplauso, aquilo te preenche. Quem está em Isso, casa te permitindo isso. estar lá sendo abastecido, está sendo drenado. tá sendo Uhum. drenado. Então isso é por isso a maturidade do relacionamento. Vocês são muito bem casados, eu e a Alex estamos juntos há quase 20 anos, também somos muito bem casados. Mas é difícil equilibrar, e a vida não é sobre equilíbrio, é sobre malabarismo. É. E nós É. somos, meu filho, circenses. Lá em casa, nós somos Tem hora que Cirque cai- du Soleil. Tem hora que cai tudo, Amigo, você tem hora junta que a os gente fica igual os gregos quebrando os pratos. Os pratos e caem a gente todos, aí vai, recolhe recolhe e vai, e vamos vai seguindo. seguindo. Então, é por isso que é algo que hoje eu tenho feito muito. Todas as vezes que eu recebo alguma proposta, eu digo, essa proposta aqui para mim é bom para nossa família, é bom para Andresa, é bom para Miguel, é bom para Ana Alex, é bom para isso. Se não for, independente se aquilo vai me projetar, se aquilo vai me dar dinheiro, eu vou dizer muito obrigado pela oportunidade, mas a minha família é o meu bem mais precioso. Não existe jazida de Turmalina, Paraíba, Sim. que pague o sorriso Sim. dos meus filhos e um beijo da minha esposa. De Isso fato, hoje é verdade para mim. Sucesso é muito menos sobre aonde você vai chegar e sobre quem você não quer perder, né? Exato. Como é que a Sim. gente termina esse momento com ele, amor? Faz uma pergunta pra gente encerrar esse momento maravilhoso. Aí eu vou com pro meu nossa lugar amiga. de fala, Fala, né? vai, Deixa eu me vai. recompor, porque assim, Vai. são Falou são do muitas avô, emoções do e mistura pai, com do tudo. calor, são os calores e que mistura com a emoção. Mas, lógico, eu vou pro meu lugar de fala, ou melhor, pro meu lugar de música. E aí tem uma pergunta bem interessante aqui. Qual a trilha sonora da sua vida? Tem uma trilha sonora? Tem uma música da São tua tantas. vida que assim, que você pode... Eu sei que existem muitas músicas, você é uma pessoa apaixonada por música, né, André? Mas existe uma música, assim, que você poderia definir como a trilha sonora da tua vida ou uma das músicas mais importantes que te acompanham ao longo da vida, que te define, uma música que te define? Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz. Essa tem sido a minha trilha. Toda vez que eu volto pra casa, eu boto Gonzaga. Eu digo, bora, amigo, mais uma viagem, mais uma oportunidade de cumprir o propósito, Sim. mais uma chance de fazer o que eu vim fazer aqui na Terra, que é usar a minha voz para dar voz às outras pessoas que não são ouvidas, para muito mais do que ver, enxergar. Enxergar. É isso. E aí quando chega em casa, né, que canta? Estou de volta pro Pro meu meu aconchego. aconchego. Trazendo saudade, abraços, felicidade, alma preenchida, Experiências. experiência de dever cumprido. É isso, Isso. amigo, que alegria você ter vindo. Ai, meu Obrigado, Deus, amei. coisa boa. Amei estar com vocês amigo, sempre. que Parabéns bom, que pelo bom. Alba Talks, pelo Zé quando dá, por tudo que vocês fazem. Vocês são luz na vida. E na vida a gente não é produto do que a gente guarda para si, mas sim do que a gente semeia na vida dos outros. Sim, e do que a gente vocês são multiplica. grandes semeadores, né? Vocês não apenas são abençoados, mas vocês são de verdade abençoadores da minha vida, da vida da minha família e da vida de cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo. Parabéns por esse projeto. Meu Coisa amigo, obrigado. linda. Se você Deus te quiser, e se eu quiser abençoe. ter mais André, que as pessoas viram aqui como você é Sim, incrível. Onde é que eu sim, sigo? sim. Onde é que eu te encontro? Rede social, André é tudo. utilidade pública. Pública, é utilidade pública. Eu sou um serviço de utilidade Pública. pública para a saúde das mulheres. Veja, é super simples. Em todo canto eu estou como dr.André Vinícius. Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify. Eu tenho um audiocast diário de 3 minutos. 3 minutos, é Maravilhoso também. Que chama Saúde Limitada. Então tá lá. E é sempre para mim um privilégio poder contribuir com a saúde. E um da livro população. maravilhoso que vem aí, né, André? Temos O esse aqui. Galisteu, temos Esse aqui é um esse antigo aqui, né, que é o Desmistificando a Ginecologia, Desmistificando. um primeiro livro, um guia prático para ginemusas. Ó, Aí. Que são as ginemusas, gine e musas é um acrônimo de mulheres saudáveis. Sim. Então aproveitei, são as mulheres saudáveis do gineco. sim. Então eu quero estimular que as mulheres sejam cada vez mais saudáveis. Muito em breve agora deve estar saindo o Menopausa Sem Mistérios.
tem mais um outro livro que eu estou escrevendo e esse vai ser lindo, lindo, lindo. Não vou dar spoiler, mas vai ser incrível também. Uma leitura diária para a mulher da menopausa. Muito bom. Que Aí, tá vendo? fantástico. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Bom Deus abençoe. demais. Privilégio estar com vocês, viu? Beijo você que está aqui, se inscreva neste canal, compartilhe nos seus grupos. É isso, né, amor? Mais É um Zen isso, quando dá. mais um Zen quando dá, né? E que tem sempre dado, assim, nos trazido, nos enriquecido e trazido conhecimento, uma bagagem maravilhosa e partilhas. É um momento muito É gostoso um de privilégio partilha. É estar um aqui privilégio. e a gente queria compartilhar Privilégio. com vocês, então vem com a gente. Isso aí.